Na vida todos nós temos temporal landmarks ou marcos de tempo, que são aquelas datas em que a gente usa para dar um reset, repensar e ajustar o curso para nos motivar a colocar em prática aquelas coisas que geralmente a gente está enrolando para fazer. Enquanto para muitos esse ponto pode ser a segunda-feira, trazendo a possibilidade de retomar a dieta, para outros esse ponto pode ser o primeiro dia do mês em que eles vão finalmente começar a economizar para fazer aquela viagem dos sonhos. Já para outros esse ponto pode ser o ano novo, em que eles vão começar a correr atrás do corpo dos sonhos, começar aquele curso que eles querem há muitos anos, ou seja, realmente correr atrás de se tornar aquela pessoa. Para mim, esse ponto costumava ser o meu aniversário. Nas semanas que antecedem o meu aniversário, minha mente geralmente gravita em torno daqueles pensamentos mais contemplativos sobre as coisas que me trouxeram até aqui, até esse ponto onde eu estou, e o que eu sou grata e aquilo que eu quero para mim no futuro. Sempre foi assim desde que eu me lembro. Há poucos dias eu percebi que esse fenômeno começou, até porque hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 29 de junho e meu aniversário é em julho. Só que dessa vez foi diferente, porque eu comecei a pensar em como que esse ponto, esse marco no tempo é tão poderoso. E eu comecei a me perguntar como é que eu posso fazer para pegar esse marco do tempo, que é tão poderoso, e aproveitar ele ao máximo para me mover adiante na vida. E principalmente, como que eu posso criar mais desses pontos no meu dia. É claro que eu fui pesquisar, eu li pra caramba, li muitos artigos científicos, eu organizei toda a informação que eu consegui adquirir e o resultado eu trago aqui pra você. Primeiro, você precisa entender. Os marcos temporais ou marcos de tempo, eles organizam as percepções das pessoas quanto às memórias, atividades e uso do tempo através da criação do que a gente pode chamar de contabilidade mental. E tem três tipos mais comuns desses marcos de tempo. Tem os pontos de transição do calendário social, e aí a gente tá falando do início da semana, do mês, do ano. Tem os eventos importantes da vida, e aí a gente tá falando sobre aniversário, casamento, mudança de endereço, mudança de emprego. A minha mudança aqui para os Estados Unidos, por exemplo, foi um evento super importante na minha vida e também na vida de algumas pessoas que eram bem próximas a mim. E o terceiro tipo de marco temporal mais comum são os eventos públicos significativos. Aí a gente tá falando sobre eleições, feriados. A pandemia foi um marco super forte para muitas pessoas. E semelhante aos marcos geográficos que te auxiliam, que te ajudam ali na localização física, os marcos de tempo, eles te ajudam a organizar as memórias e as experiências de acordo com o passar do tempo. Como eles criam esse limite aí entre os períodos de tempo, eles acabam influenciando a maneira como as pessoas relembram o passado, como elas vivenciam o presente e até como elas planejam o futuro. E ao antecipar um marco de tempo no futuro, pode contribuir para aumentar a motivação das pessoas se elas forem lembradas daquilo que elas querem para o futuro delas. Assim, cria como se fosse uma separação psicológica entre o seu eu do passado, o seu eu do presente e o seu eu do futuro. Além disso, a experiência de um marco de tempo pode ajudar as pessoas a terem uma sensação de recomeço, de fresh start, fazendo com que as pessoas se sintam mais motivadas a perseguir aquele objetivo depois do marco. Esse efeito fresh start, ele é uma descoberta da ciência comportamental que diz que os indivíduos eles estão mais propensos a se envolverem em comportamentos que vão contribuir para um determinado objetivo quando eles têm em vista um recomeço, um momento em que eles vão poder zerar aquilo que eles estavam fazendo, os erros que eles cometeram, e eles vão poder recomeçar do zero, digamos assim, na direção daquilo que eles querem. Um exemplo clássico disso é o Ano Novo. É bem aquela história mesmo, né? De adeus ano velho, feliz ano novo. Um outro exemplo disso são novos relacionamentos. Também dão essa sensação, né, de fresh start. Mas há circunstâncias em que você vivenciar e até antecipar marcos de tempo pode atrapalhar a sua motivação. Eu vou explicar isso mais adiante e eu vou também te dar dicas práticas de como você pode aproveitar ao máximo os marcos de tempo. A ciência por trás do aumento da motivação pelos marcos de tempo. O T.S. Eliot, ele teria dito que cada momento é um novo começo. No entanto, pesquisas recentes sobre marcos de tempo indicam que há momentos que são melhores começos do que outros. E como eu mencionei na introdução, esses marcos de tempo eles podem gerar mais motivação para colocar em prática aquelas coisas que você precisa fazer para se tornar uma versão mais desejada de você mesmo. E eu mencionei também da desconexão que rola aí entre
entre você, o seu eu do passado, o seu eu do presente e do futuro. Mas pode haver outras explicações para o aumento da motivação que você sente após experimentar um marco de tempo. Primeiro, os marcos de tempo, eles podem induzir uma mentalidade mais de quadro geral. Fica mais fácil de você enxergar as coisas ao seu redor como parte de um todo, porque alguns desses marcos de tempo, eles têm o poder de desviar a sua atenção das coisas pequenas. E por que isso é interessante aqui? Porque o foco no quadro geral direciona a sua atenção para as coisas mais relevantes, que fazem mais diferença, aumentando a sua motivação para se dedicar às coisas maiores, aquelas suas metas maiores, as suas metas de vida. Em segundo lugar, certos marcos temporais, por exemplo, uma mudança para nova cidade, mudança de empresa, novo relacionamento. Esses marcos estão associados a uma mudança nos estímulos de ambiente, que podem ajudar você a quebrar antigos hábitos e a criar hábitos mais de acordo com aquilo que você quer construir para você. Eu me lembro que quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, eu deixei muitos hábitos no Brasil. Eu adotei muitos hábitos novos aqui. E por fim, dessa parte aqui do vídeo que a gente está falando, e presta muita atenção aqui, porque isso aqui é super importante você entender, porque isso aqui é a chave para você se dar bem. Alguns marcos temporais, eles estão associados à pausa para descanso. Por exemplo, segunda-feira, pós-feriados e férias. E por que é tão importante? Porque essas pausas, elas te ajudam a renovar as suas energias, facilitando de você fazer crescer a sua motivação. Uma dica especial que eu trago aqui é: invista nas pausas. Inclusive eu tenho esse vídeo aqui, acho que é desse lado aqui, esse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards e na descrição, em que eu falo da importância das pausas para você ser uma pessoa mais produtiva, para você ir mais longe. E se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, porque eu posto aqui toda semana. E se você estiver gostando desse vídeo, dá um like aí, porque isso me dá uma forcinha. E vamos continuar com o vídeo. Mas nem tudo são flores. Os marcos de tempo que estão por vir podem sim reduzir a sua motivação, podem atrapalhar a sua motivação aqui no presente e causar certos comportamentos indesejáveis. Quando um marco de tempo do futuro, ele tá entre o deadline para você entregar uma tarefa, ele pode atrapalhar você, porque você vai tender a colocar ele numa caixinha separada. E aí você vai pegar mais leve para fazer aquela tarefa. Explicando melhor. Se você tem, por exemplo, um prazo para entregar um determinado trabalho ou uma determinada tarefa, você tem um prazo lá para entregar uma determinada coisa importante que você tem que fazer, mas tem um feriado ali no meio do caminho, a tendência é que você deixe para fazer isso só depois do feriado. E com isso você tá desperdiçando esse tempo que você tem aqui antes desse feriado, que você poderia estar fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Além disso, as pesquisas mostram que as pessoas, elas tendem a fazer uma, como eu falei, como eu faço, né, que elas tendem a fazer uma auditoria na sua vida de acordo com os marcos que foram passando na sua vida. E isso pode até influenciar as suas decisões, porque elas podem acreditar que elas têm que agir de acordo com aquele marco ali, de acordo com o que a maioria das pessoas fazem quando ocorre aquele marco. Um bom exemplo disso é a fase dos 30 anos para as mulheres e dos 40 para os homens. Essa época, essa fase, ela tá associada com coisas boas, mas ela também tá associada com alguns comportamentos que não são muito bons. Então, nessa fase, você pode considerar correr uma maratona, cuidar melhor do seu corpo, se alimentar melhor, mas também há indícios de que essa fase tem muito a ver também com relacionamentos extraconjugais. That's the word. Com relacionamentos extraconjugais. Uma outra coisa é que alguns marcos de tempo, eles podem desencorajar as pessoas que fracassaram no passado. Então, se você usou aquele marco para tentar alcançar um objetivo e aquilo ali não deu certo, ou então se alguma coisa aconteceu, alguma coisa ruim aconteceu naquele marco, por exemplo, tem muitas pessoas que não comemoram o seu aniversário porque fulano morreu no seu aniversário. Então, aquele marco, ele acaba ganhando um peso muito grande, muito negativo, que vai te puxar para baixo e vai te atrapalhar muito sempre que esse marco estiver por vir. Então, acho que o melhor a fazer aqui é você entender que se aquilo que você tentou não deu certo, ou se aconteceu aquela coisa ruim naquele marco, naquele momento, isso não tem nada a ver com o seu aniversário, ou com o 1º de janeiro, ou seja lá qual for esse marco. Isso tem muito mais a ver com talvez você não tenha se preparado direito, ou qualquer coisa, muitas coisas que não estão
estão no seu controle, mas não tem muito a ver com o dia em si. Crie os seus marcos de tempo. Um marco importante no futuro, ele te leva a contrastar o seu presente com o que você quer para você no futuro. E deixa claro para você a diferença entre o seu presente imperfeito, digamos assim, e o seu futuro ideal. Da mesma forma que um marco que acabou de passar separa você do presente do seu passado. Uma vez que você é motivado a reduzir essa diferença entre o seu eu do presente e o seu eu do futuro, que é pelo qual você está se esforçando, destacar um evento marcante pode te ajudar a começar a agir de maneira que tenha mais a ver com aquilo que você precisa fazer para você chegar onde você quer chegar. Em um estudo recente, as pessoas que estavam sendo estudadas, elas escolheram receber um lembrete de uma data em que elas dariam início a certas atividades para levá-las a realizar as metas que elas tinham escolhido. A tal atividade seria no dia 20 de março. Dentre essas pessoas, as que se deram melhor foram aquelas que escolheram a data como o primeiro dia de primavera e não simplesmente uma data no calendário. Então, funcionou melhor para elas o marco do tempo, né? O primeiro dia de primavera e não simplesmente o dia lá, 20 de março do calendário. Da mesma forma, as pessoas, quando elas escolhem um momento no futuro para elas começarem uma determinada coisa que é importante para elas e que vai ajudá-las nas metas, a tendência é elas preferirem e elas se darem melhor quando elas escolhem uma data que tem um evento marcante. Por exemplo, o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês, em vez de simplesmente dias comuns ali do futuro. E você pode usar isso a seu favor também. E o legal aqui é que você não precisa esperar a segunda-feira para você retomar a dieta que você ferrou tudo no almoço. E você não precisa esperar até amanhã para você ter um dia bom, já que amanhã de hoje foi uma bosta. Tem muitas pessoas que têm essa ideia errada. Elas acreditam, porque elas ouvem, né? A gente sempre fala, olha, a maneira como você começa o seu dia vai determinar como seu dia vai ser. A maneira como você começa o seu dia é muito importante. Gente, a maneira como você começa o seu dia é muito importante. Mas se a sua manhã foi de bosta, não quer dizer que seu dia vai ser de bosta. E muitas pessoas não entendem isso. Sendo assim, você não precisa esperar o próximo dia para você recomeçar. Você pode criar os seus próprios marcos de tempo e fazer com que eles trabalhem para você, na sua realidade. Esses marcos, eles podem ser pequenos e você pode aplicar no seu dia a dia. Por exemplo, um bom marco é o almoço. Você pode separar aí uns 15 minutos depois do almoço e colocar na sua cabeça que aqueles 15 minutos, eles vão servir como um recomeço. Você vai dar um reset na sua mente e não importa o que aconteceu antes disso. Você vai recomeçar o dia a partir daquilo ali, já com a motivação renovada. E aí o que você vai fazer? Você vai programar lá no seu celular um alarme para definir esse tempo, para você não se esquecer, principalmente no início, você não vai se lembrar de colocar isso em prática. Você vai colocar lá um alarme. E nesse momento, nesses 15 minutos que seja, por que eu tô fazendo isso? Nesses 15 minutos que seja, você vai fazer algo que vai renovar as suas energias. O que renova as minhas energias pode não renovar as suas. Então, você tem que ver o que renova as suas energias. Por exemplo, andar na natureza, meditar, relaxar da maneira como você puder. Sempre da maneira como você puder. Eu tô só dando alguns exemplos. Use aquilo que você acha que serve pra você, ou que não serve pra você, você descarta. Só tem um detalhe aqui. Rolar o feed ali nas redes sociais, isso não relaxa, isso não renova as energias, muito pelo contrário, isso drena as suas energias. Então isso não tá incluído no pacote. Mais dicas. Uma dica muito importante aqui é que você tenha períodos de reflexão e visão geral. Sabe aquilo que eu falei lá antes? Que eu falei que uma das boas coisas que os marcos temporais futuros te oferecem é a possibilidade de você ter uma visão mais geral do que está acontecendo. Você precisa separar esses períodos, você criar esses períodos em que você vai olhar as coisas de maneira mais geral. Porque o que acontece é que na vida a gente tende a se perder nas pequenas coisinhas que a gente tem que fazer ali todos os dias. Principalmente se você é uma pessoa muito ocupada. Então a tendência é você se perder muito nas pequenas coisas e esquecer do quadro geral. Eu acho que a maior dificuldade que as pessoas encontram para conseguirem metas maiores é que elas se perdem nas coisas pequenas do dia a dia. Como fazer isso na prática? Você pode separar, por exemplo, domingo, no final do dia, você sentar e você escrever no seu diário. O diário ajuda muito a gente a entender o que está rolando ali ao nosso redor e com a gente mesmo. Então você se sentar para lembrar do que passou na semana que passou e do que você tem em mente para a semana que tá por vir. E
nesse momento também é o momento em que você tem que começar a exercitar a sua capacidade de deixar ir os erros, as falhas. Você tem que entender, você tem que se lembrar onde você errou, onde você falhou, para que você não faça de novo, para que você aprenda com aqueles erros. Mas nesse momento também é o momento de você se perdoar e entender que é passado, que não há nada que você possa fazer no passado. A única coisa que você pode fazer é aprender com aquilo ali e se preparar para o futuro. E aí você tá aproveitando a vantagem do efeito fresh start. Então a segunda-feira pode ser o seu recomeço. Uma outra dica aqui é você aproximar o seu eu do presente ao seu eu do futuro que você deseja. Pense em quem você quer ser. Como que é o seu eu do futuro? Quem é aquela pessoa que você quer se tornar? E pense o que aquela pessoa faz. Como eu mencionei lá atrás, lá no início, que muitas pessoas fazem isso. Dia 1º do mês, elas deixam o 1º do mês já. Nesse mês, agora eu vou começar a economizar para fazer aquela viagem. Então, a pessoa do futuro que você deseja, ela viaja muito? Então, use esse marco para você começar a economizar dinheiro para você se tornar aquela pessoa do futuro. Ou a pesquisar como que eu posso fazer para realizar essas coisas que essa pessoa vai fazer. Use esses marcos de tempo para que você comece a ser essa pessoa do futuro. E aí ela vai deixar de ser aquela versão tão distante de você, quase que impossível, inalcançável, e ela vai começar a existir aqui, ela vai se aproximando mais do presente. A próxima dica é uma dica super importante e que muita gente não se dá conta, muita gente não entende o quão importante que é você usar o seu sono e a sua rotina matinal como marcos de tempo. Esse é um marco de tempo que ele simplesmente aparece para você todos os dias. Todos os dias você tem a oportunidade de limpar e recomeçar. Você precisa aprender a parar o que você está fazendo quando a sua mente já não está mais produzindo, porque você está cansado, você está esgotado, e deixar para fazer no próximo dia, quando as suas energias estiverem renovadas, a sua motivação estiver renovada. Às vezes é realmente melhor a gente parar de insistir naquilo ali que a gente está fazendo, que sabe que a cabeça já não está funcionando, e realmente se dar esse tempo de ir dormir para que no dia seguinte você possa resolver aquilo ali. Pense na manhã do dia seguinte como um momento de recomeço. Trabalhe para que você tenha sono de qualidade. Existe muito conteúdo que você pode buscar para você aprender como você pode ter um sono realmente de qualidade. Comece a usar a sua manhã como fresh start. E a dica final aqui é você aproveitar os marcos de tempo no seu planejamento. É óbvio que eu ia falar de planejamento aqui. E incorporando os marcos de tempo quando você for planejar as coisas que você precisa fazer, pode te ajudar também a identificar quais são os pontos em que você vai ter aquele tempo para que você possa fazer uma reflexão sobre até onde você chegou e você ser grato por aquilo, e também uma reflexão sobre as coisas que você pode melhorar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigada. E por hoje é isso. Bye!